Boa tarde a todos, boa tarde aos painelistas, ao Caio Blinder. Eu faço uma breve introdução para celebrar com imensa alegria isso que de forma muito rara, podem crer, de forma muito rara no Brasil atual, os gaúchos estão fazendo. O Brasil está no olho de um furacão, questões absolutamente paradigmáticas em discussão, e a discussão está interditada, há uma prostração moral e intelectual dominando a elite dirigente brasileira, e os gaúchos estão subvertendo essa prostração moral, demonstrando o estágio avançado de costumes políticos que aqui se pratica, e isso merece felicitações. Esse debate, pela qualidade dele, pelo pluralismo das ideias que aqui se afirmam, certamente é o que tem faltado ao Brasil. O Brasil, hoje, creio, não se pode dizer para onde vai com segurança. Eu creio que nós estamos diante de uma brutal interrogação e de uma tremenda condicionalidade. Na minha cabeça, há um enorme si. E faço isso olhando a história brasileira, que nos trouxe até cá, e que, muito esmiuçada nos painéis anteriores, pode ser resumida numa coisa impressionante, em 2 números. O Brasil é a 15ª economia industrial do planeta. Entre todas as nações de desenvolvimento intermediário, a nossa plataforma siderúrgica, petroquímica, energética, de telecomunicações, a elite privada que dirige os nossos negócios, tudo isso está numa conta excelente em padrão de mundo de desenvolvimento intermediário, rivalizando mesmo com padrões de excelência do mundo mais desenvolvido. Isto é um lado da nossa história, é o que nos permite visualizar um punhado de argumentos que me dão a segurança de que nós somos uma sociedade que não tem defeito genético, não nos condena a geografia ou a formação antropológica, as peculiaridades culturais. Não acho que nada disso pese como uma condenação, porque o Brasil não está fracassando, não é uma nação fracassada. Não é definitivamente verdade isto que uma fração da elite mundial indo para Miami, este paraíso cultural da humanidade, de lá com o dedo do nariz, olha com desprezo para suas próprias nações. Isso não é verdade. Nós somos uma nação que não tem defeito genético. Nós temos experiências de desenvolvimento no campo do capitalismo mesmo, que já nos deram recorde mundial ao longo de algumas décadas. Entretanto, o Brasil tem um lado absolutamente preocupante, que remanesce dessa economia, 15ª economia industrial do planeta e todas essas extraordinárias conquistas, a economia, entre todas as economias organizadas do mundo, aquela que patrocina os piores indicadores de distribuição de renda. E esta é a mãe de todas as nossas perversões e tragédias, para, por economia de tempo, termos um resumo, naturalmente, de uma realidade de causas muito complexas. O Brasil, os 10% mais ricos, e isso está piorando todo dia, acumulam 29 vezes o que os 40% mais pobres da população têm para sobreviver. Só para contrapor a Europa, ali os 10% mais ricos acumulam 4 vezes o que possuem os 40% mais pobres. E nós chegamos a isso por uma série de atavismos, não é, que podem ser mencionados telegraficamente para explicar algumas das nossas brutais contradições, de sermos, por exemplo, o país que tem 1/5 da área agricultável fértil do planeta desocupada, e assistirmos no mitológico século XXI, começando a luta medieval, por vezes covarde, no assassínio de mulheres e crianças numa luta pela terra. Isso é um legado do patrimonialismo que fundou-se ali no modo de abordar que o colonizador fez do nosso patrimônio de terras com as capitanias hereditárias. O Brasil segue tendo um desapreço ético dramático pelo trabalho como um valor em si mesmo. Isso também é um legado da nossa renitência escravista. Isso explica, por exemplo, por que a sociedade brasileira tolera uma discussão vil sobre um salário mínimo que se paga ao trabalhador brasileiro a pretexto de desequilíbrios em qualquer fração das contas públicas, menor do que paga-se aos trabalhadores bolivianos ou paraguaios, países irmãos nossos, mas que, por qualquer argumento, têm fundamentos econômicos infinitamente menos expressivos do que os fundamentos da economia brasileira. Em cima desses atavismos, para acelerar aqui a compreensão e a tentativa quase aventureira de projetar uma ideia de para onde iremos, o Brasil desenhou um modelo estratégico de desenvolvimento que replicou entre nós concepções pensadas ali no pós-guerra, na CEPAL, que era basicamente a ideia de uma modernização econômica vista como sinônimo definitivo de indústria
forçada por capitais públicos ou pela escolha pelo Estado de uma fração da burguesia nacional a quem se encarregaria via crédito não retornado, subsídios, renúncias fiscais, a tarefa de complementar essa aventura de industrializar o nosso país. Isto montou-se num Estado que era, a um primeiro momento, muito incipiente, o que derivou daí uma decisão de montar-se o Brasil numa matriz fiscal deficitária, sendo que havia um modo, ponham aspas nisso, sadio de financiar esse déficit, que era a fundação de uma dívida pública, dada a existência de capitais de muito longo prazo e de muito baixo custo, quando se tomaram essas deliberações. Para aperfeiçoar esse modelo, se introduziu uma lógica de proteção, de fechamento, na prática, de proibição de entrada no mercado brasileiro de todos os produtos que, vindo do estrangeiro, fossem rivalizar com aquele esforço de criar uma indústria nacional do Brasil. E se tentou também construir um modelo de capacitação tecnológica que nos determinava a tarefa de aprender a fazer aqui dentro, da agulha ao avião, passando pelo computador. Com mil perdões aí, especialmente aos professores, que têm uma visão muito mais complexa dessas questões, eu quero telegraficamente compreender, resumidamente, o que construiu essa contradição brasileira, 15ª economia industrial, pior concentração de renda entre as economias organizadas. Este é o chamado modelo nacional desenvolvimentista que produziu essa contradição em cima das tais ancestralidades que eu também telegraficamente pontuei. E o problema é que este modelo, ao produzir essa contradição, exauriu-se. Esse modelo exauriu-se porque do cenário internacional sumiram as premissas dele. Aquele capital de longo prazo e barato virou isto que nós conhecemos hoje, pela primeira vez na história humana, um mercado financeiro absolutamente desconectado da economia real. O meio financeiro já não guarda mais nenhum nexo dialético visível, pelo menos, com a economia real, e isso nos permite visualizar, por exemplo, a caricatura de que o que se cota em Wall Street vale 150% do PIB norte-americano. Ou afirmar que há 3 vezes mais riquezas financeiras circulando especulativamente, eletronicamente, em tempo real no mundo, do que a economia real instalada. Esta é uma variável clara que se alterou e eu acho absolutamente imprudente e insustentável que qualquer país imagine-se suportar sua estratégia de desenvolvimento continuado pensando que esse tipo de capital vai nos dar alguma tranquilidade. É um erro grave, a meu juízo. A segunda grande questão que sumiu do mapa é a sofisticação tecnológica, que tomou uma velocidade tão dramática e frenética que passa a ser absolutamente ingênuo e impertinente. Queremos replicar aqui, como já tentamos numa lei de informática, como já tentamos aqui na reserva de mercado para o setor da indústria aeroviária, enfim, uma série de coisas que o Brasil no passado praticou, porque fazia algum sentido, dada a lentidão de superação dos ciclos tecnológicos, e que hoje não se praticará mais. Não dá mais para pensar em reinventar a roda, porque quando a gente acabar de inventar o nosso microprocessador, nós teremos capacidade de desenvolver um 386 e a ideia é que ele não serve rigorosamente mais para nada hoje. Quanto mais daqui 3 ou 4 anos, 10 bilhões de dólares de investimentos depois, nós alcançarmos o nosso microprocessador. E a terceira variável é que aquela proteção generalizada que na prática proibia a entrada no mercado brasileiro de produtos que viessem rivalizar com o nosso esforço de industrialização, fazia sentido para fazer nascer essa indústria, mas ao passar do tempo gerou um processo de acomodação tecnológica, de nepotismo empresarial, de acomodação gerencial administrativa, que simplesmente impuseram à sociedade brasileira ineficiências absolutamente intoleráveis em desqualificação de produtos e em preços exorbitantemente caros frente aos similares, cuja notícia nós tínhamos já pela comunicação instantânea, já existia no mundo. Tudo isso, então, fez ruir o projeto nacional desenvolvimentista, não sem fazer as homenagens de que a ele devemos essa alavancagem industrial fenomenal que o Brasil fez, como raros países do mundo fizeram, para não dizer que nós temos que começar tudo do zero. E hoje se oferece para resolver o problema o dogma neoliberal. E eu não vou cometer aqui a imprudência de não saber onde estou, nem com quem estou falando, nem com que simpatia a referência neoliberal conta nesse auditório de gente boa e interessada nesse debate. Por isso, eu quero, com toda a prudência, fazer meu juízo crítico sobre isso. Tanto mais que não é só no auditório, entre nós cá também, na mesa, há pessoas que, comovidamente, quase de uma forma apaixonada, sustentam isso. E isso eu entendo muito bem, com a experiência que acumulei de ministro da Fazenda, de governador, de prefeito, de deputado, e uma experiência que me deu a oportunidade
de desenvolver minhas curiosidades intelectuais na universidade, no estrangeiro, eu compreendo muito bem porque o dogma liberal hoje encontra no Brasil um porto de chegada que não consulta a nossa inteligência. Consulta muito mais o nosso estômago e a nossa alma. O nosso estômago porque prevalece entre nós, o que é absolutamente compreensível, a cultura do consumo. Nós queremos levar ao limite a cultura do consumo, que a livre concorrência nos garanta a opção de escolher entre diversas possibilidades que se agredirão em qualidade e preço, aquilo que nos dará a melhor segurança de escolher o bom, bonito e barato. E não é, compreendo, da indagação da cultura do consumo que por detrás deste produto bom, bonito e barato esteja em letrinhas pequenininhas escrito Made in Taiwan. Não é da reflexão da cultura do consumo, que persegue esse bom, bonito e barato a qualquer custo, e há um componente cultural nisso também, há uma estética disso também, que se vai consultar qual é a dinâmica de geração de empregos ou de destruição de empregos que a mera escolha de um produto bom, bonito e barato, ponto, possa nos dar. É a cultura do consumo que invade a nossa alma pelo estômago. E há também uma coisa, antes que eu não me acautele disso, que é uma coisa que entra na nossa alma pelo coração. É preciso, e os meus amigos do PT se zangam comigo às vezes, me confundem no campo inclusive, e a minha tarefa é complicada, viu? Porque eu a um só tempo critico aí as forças conservadoras do governo brasileiro, e a um só tempo critico com igual ênfase as forças reconhecidas como os heróis da resistência, da esquerda brasileira, o PT, mas eu estou tranquilo de que essa reflexão precisa avançar ainda assim. E entra na nossa alma porque olhar o Estado que temos hoje é absolutamente indefensável. Eu concordo absolutamente com qualquer argumento que diz, olha o que temos. O que é o Estado que temos? Para o povão, senão a polícia que bate no povo todas as madrugadas em todas as grandes cidades. O que é o Estado para a classe média, senão esse monstro caro e corrupto que cobra dobrado da classe média para viver, porque ele cobra imposto na fonte do salário e lhe obriga a pagar plano de saúde, a pagar mensalidade escolar, a pagar segurança particular para suprir as deficiências, as negações gerais do Estado. E o que é senão o Estado, senão essa notícia infame da roubalheira, do privilégio, da inconsequência de burocratas e políticos que, impunes, no mau exemplo, acabam espalhando a percepção da generalização, da incompetência ou da inconsequência conceitual do Estado. Mas eu sustento que, sendo isso verdadeiro, nós não podemos cair naquilo que é a piada de mau gosto que circula lá no interior do Ceará, que do camarada tendo chegado em casa, encontrando a esposa traindo com um amigo num sofá, indignado e bom machão brasileiro, resolve que tem que tomar uma atitude pronta e manda tocar fogo no sofá, porque aquele gesto não pode ficar sem uma resposta à altura. Então, pedindo perdão da vulgaridade da piada, há aqui uma lição importante. Sim, o Estado que temos não presta. É ineficiente, é corrupto, é balofo, é um entrave à melhor condição de desenvolvimento econômico e social do país, eu concordo absolutamente. Mas daí adiante, a aceitar a ideia de que nós vamos, e essa é a condicionante fundamental de para onde irá o Brasil. Tudo isto que aconteceu é que há um pacto de uma elite muito recém-conformada nas cidades brasileiras entre um setor corporativo e um setor patrimonialista, e há um pacto que praticamente monopoliza todas as energias públicas para replicar sua ordem de privilégios, deixando desfinanciadas as tarefas efetivamente públicas. E esta é a tarefa, portanto, é uma forma diferente de Estado a que nós deveríamos considerar, e não a negação do Estado. Por quê? Porque o mundo global, que não é uma novidade, a única novidade agora é que esse ciclo de globalização vem com esse frenetismo financeiro eletrônico, que não havia no passado, que impõe uma volatilidade que nós devíamos nos acautelar para ela, e impõe restrições dramáticas à circulação de um dos fatores de produção, que são as pessoas. É engraçado o mexicano que saiu daqui, eu queria estar no outro painel, talvez não tivesse tido a calma para confrontá-lo. Muito engraçado ficar replicando a ideia de livre comércio e esquece que o fluxo migratório entre o México e os Estados Unidos está sendo sustentado à bala. Na medida em que se faz a apologia da livre circulação de tecnologias, mercadorias e finanças, se sustenta a migração das pessoas à bala. O novo muro de Berlim é no Rio Grande, que faz a fronteira do México com os Estados Unidos, por contradição deplorável, um mercado comum. Assim como o neonazismo e a xenofobia na Europa cresce de forma agressiva em função de estatutos de dupla cidadania de ex-colônias africanas que têm criado casos graves.
E, para concluir, nessa primeira provocação, o grande drama brasileiro, eu creio, é sair desses slogans, desses adjetivos e procurar uma racionalidade que basicamente compreenda que a questão econômica hoje, a questão competitiva, põe nos nossos portos para competir um empreendedor que tem 3 características centrais. Financiamento dramaticamente barato. Se for um japonês, é 0% de juro ao ano. Um europeu, 3,5% de juro ao ano. Um norte-americano, 5,75% de juro ao ano. Enquanto o produtor brasileiro tem uma taxa de juro para descontar um duplicata em Porto Alegre de 2,5% de juro ao mês. O empreendedor global que chega nos nossos portos, chega com a ponta do processo tecnológico dominada. Nós, por média, estamos defasados 3 gerações tecnológicas. E a economia global tende a apresentar para a competição nos nossos portos um empreendedor que, por megafusões e incorporações, opera crescentemente em mega escala, em gigantesca, planetária escala, o que presume custos dramaticamente reduzidos, lucratividade reduzida ao centésimo de centavo, porque o ganho de escala é o que está funcionando. Enquanto a economia brasileira tem 7 em cada 10 empregos originários em pequenos e médios módulos de empreendedores. Se você puser pura e simplesmente para competir, como hoje a ilusão, pelo desmantelo do Estado que temos, pela vontade de consumir o que houver de melhor, mais barato e mais bonito no mundo, nos predispõe a esse debate ideológico, e uma desqualificação de uma oposição que parece ter saudades do velho passado, que não presta mais, nós então teremos uma absoluta desintermediação e teremos uma competição que não existe. O empreendedor com juro barato, ponta tecnológica e mega escala destrói em qualquer circunstância o empreendedor que tem juro caro, defasagem tecnológica e pequeno e média escala. Os senhores empresários brasileiros, os liberais deste país, eu compreendo o valor liberal quando se afirma na liberdade, na propriedade privada dos meios de produção, e me afino com eles. Mas isso não pode ser um preconceito rendido à mitologia, e é só olhar o que fazem os países avançados em todos os setores onde eles não têm o vanguardismo competitivo. É o aço brasileiro que sofre restrições nos Estados Unidos, são as commodities brasileiras que não entram no mercado europeu, para nos ensinar que aonde eles não têm competitividade de vanguarda, eles douram a pílula do dogma neoliberal que lecionam de forma impositiva para todos os outros. E eu acho que aqui está a questão brasileira. Redesenhar o papel do Estado, compreender o ciclo passado como finito, denunciar a impertinência dogmática de um reducionismo que apenas propõe que o Estado se reduza a uma dimensão mínima de baixo custo, entregando ao domínio privado do mercado a solução da nossa engenharia econômico-produtiva, e no nosso drama social, o que nem quero pesar, é uma bobagem. Nós temos 6 milhões de famílias sem moradia, só para dar um exemplo no setor da construção civil, característica média, não tem renda, portanto o mercado não estará interessado em nenhuma hipótese por alocar a renda que não existe. E não, a minha ética repugna a ideia de que essas 6 milhões de pessoas, de famílias, devam continuar morando em casebres pendurados aí sobre o rio Guaíba, ou sobre o rio Acaraú, ou sobre o rio Maceió, o Riacho Maceió, lá em Fortaleza, ou em Sobral, a minha cidade do interior do Ceará. E o redesenho do Estado está denunciado, ou está proposto, está indiciado nessa proposta que eu tenho feito. Eu acho que o Estado brasileiro precisa ter como meio, primeira providência, meio, recuperar a capacidade de poupança e de investimento. É aqui que se afirma a concretude de intervir ou não intervir o Estado de forma boa ou má no domínio econômico e na questão social. O gasto por aluno ano, o gasto por habitante ano em saúde, o investimento em infraestrutura de saneamento básico, o investimento em infraestrutura de transporte, o investimento em infraestrutura de qualquer natureza social ou infraestrutura estrito sensu, será dado pela proporção do nível de poupança que pode se celebrar. E este passo de elevação da poupança, é preciso que se saiba, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer, não é obra do acaso. E no Brasil, que já tem uma carga tributária efetiva intolerável, o que nós precisamos fazer é trocar o modo de incidência. Ao invés de um sistema tributário que prefere gravar em cascata a cadeia produtiva e os salários, portanto, criando um fator agravante da despoupança, fundarmos um novo sistema mais simples, mais ágil, mais moderno, que grave não mais a produção e os salários, e sim o consumo e a apropriação de ganhos de propriedade e de capital. Pararmos de aceitar a bobagem do governo, da propaganda oficial que denuncia o desequilíbrio da Previdência, atribuindo sua causa às suas despesas, isso é mentira.
para compreender que, com um país que envelheceu sua média demográfica pela elevação da expectativa de vida, pela queda da mortalidade infantil, pela brutal informalização do mercado de trabalho, tem hoje apenas 2 pessoas ocupadas para um aposentado. É evidente que o Brasil precisa refundar sua previdência em regime de capitalização. Nunca falar que o problema é pagar R$ 151 agora, R$ 136 ontem, aos aposentados, que são 60% remunerados à conta desse salário mínimo indigno que se impõe aos brasileiros que trabalham ou aos aposentados que já deram tudo de si. E ainda para construir poupança e deixar aqui como um fator de reflexão, é preciso que o Brasil ponha-se a refletir sobre a sua situação patrimonial. Nós não conhecemos um momento como esse que estamos vivendo. O Brasil sempre teve uma discussão ideológica se o patrimônio estatal era ou não desmobilizável para fazer frente ao seu passivo. Hoje, nós perdemos essa condição pela primeira vez na vida. A dívida pública, esta gente que está aí, aloprou de 61 para 420 bilhões de reais em apenas 5 anos e desmobilizou no passo seguinte os nossos ativos privatizáveis, alguns deles mal e porcamente a meu juízo, e hoje a dívida interna brasileira simplesmente está vencendo em prazos tão exíguos que espetaram uma conta de 130 bilhões de reais de juro para uma receita bruta de 152 bilhões de reais. Se nós não refletirmos sobre isso maduramente para evitar aventuras e loucuras e a própria volta da inflação de que está grávido o momento macroeconômico brasileiro, parodiando o ministro Delfim Neto, eu acho que nós não teremos como recuperar essa capacidade de poupar e investir do Estado brasileiro. Isto feito, 2 tarefas se impõem e concluo. Um conjunto de tarefas na direção da relação do Estado com o meio produtivo. E esta não será mais aquela do passado, do Estado empresário, cevando privilégios corporativos, mas o Estado parceiro da iniciativa privada em 3 grandes tarefas, que são aquelas que trabalhassem a reconversão da estrutura produtiva brasileira à linguagem que nos impõe essa competição posta nos nossos portos. Criar instituições de financiamento equivalentes às internacionais, isso pressupõe êxito na tarefa antecedente de sanear o Estado, criar ferramentas de parceria para superarmos, com apoio do Estado, sem o que, creio, não será possível fazer, o atraso tecnológico, e a reintrodução de caminhos modernos, nunca aquela velha proteção do passado, para mediar a inserção brasileira na competição mundial, em função do argumento de escala, especialmente. Daqui deriva o conjunto final, e com isso de fato acabo, né, de tarefas que é, dizendo de onde vem o dinheiro nesses 2 passos, fazermos de um Estado parceiro da sociedade definitivamente, por um conjunto de tarefas que agravem os controles da sociedade sobre o Estado, desprivatizando o espaço público e pondo-o efetivamente ao controle de uma linha que emancipe as maiorias, e essa grande tarefa que é a de qualificar os serviços essenciais de educação e saúde, sem o que tudo mais é conversa fiada. Obrigado. Com a vontade. Se essa inovação tecnológica vinculada à nova economia, que a gente chama de nova economia, seria possível sem esse paradigma neoliberal, ou seja, sem nós estaríamos atrasados tecnologicamente e sem talvez essa parte ruim, que é a especulação na bolsa, etc., etc., se não tivéssemos esse paradigma neoliberal que, evidentemente, tem como matriz os Estados Unidos. Ciro, depois o Gustavo. Bom, eu não gosto de alimentar ilusões e muito menos me aferrar a esses slogans que se afirmam em cima de uma indignação que as pessoas têm com a inconsequência do Estado. Eu volto a repetir isso aqui, do Estado contemporâneo brasileiro. Mas todo o processo de maturidade tecnológica que eu posso observar no mundo, e agora na sempre mencionada economia norte-americana, se o entendermos, né, as tecnologias aplicadas à indústria, se nós entendemos como um novelo e puxarmos a ponta desse novelo até a outra ponta, na outra ponta vamos encontrar invariavelmente uma encomenda feita pelo Estado por razões militares ou aeroespaciais nos Estados Unidos. É assim em supercondutores, é assim em informática, é assim em materiais, novos materiais. Agora, isso não quer dizer, evidentemente, que não se reconheça a dinâmica da iniciativa privada na tradução dos usos industriais dessas conquistas de novos materiais, de novas coisas. E a questão básica no Brasil é um pouco antecedente a isto. Isso é que nós temos que pôr um pouco a cabeça para funcionar e nos vacinarmos dessas modelagens
muito simples de serem entendidas, porque é muito antecedente a questão no Brasil. Se nós tomarmos uma média, uma CPI do Congresso Nacional, realizada há 8 anos atrás, que fez um esforço de fôlego para calcular o nível de maturidade tecnológica, setor a setor, no Brasil, comparado com a ponta mundial. E encontrou que nós estamos ali 3 gerações tecnológicas por média defasadas. Ora, isso tem piorado gravemente. Ontem eu estava conversando com o presidente da Dell Computadores, não estava no jantar, não sei se está aqui hoje. E eu fiz a ele, de forma um pouco mal criada, 3 vezes a mesma pergunta, de perguntar qual era o índice de nacionalização que tinha na fábrica da Dell aqui, e ele acabou, na 3ª vez, tendo evitado de responder objetivamente nas 2 anteriores, dizendo assim, é muito pouco. E eu vou sair sem esse dado. E a questão básica, de novo, não é por um nacionalismo mofado, que não é o meu caso. Definitivamente, o Gustavo até lembrou aqui, eu fui ministro da Fazenda, eu fiz ali uma rodada do esforço de integração comercial brasileiro, não estou arrependido disso, nós fizemos por razões táticas muito bem pensadas, e não creio nem nesses efeitos todos, não era a intenção minha no momento, senão de combater o ágio, a especulação, o desabastecimento, permitindo que o país amanhã, com a inflação controlada, celebrasse uma política industrial competente, que saísse da proteção generalizada, na qual eu não acredito, mas não caísse na ingenuidade de uma abertura passiva, que até não estamos mais, já mudou muito de lá para cá o que tem se feito. E é o que tem que se fazer mesmo, é ter inteligência. Né? E no caso concreto do Brasil, como eu disse, não é questão de nacionalismo, é a sustentabilidade disso no tempo. Porque se nós não temos nenhum nível de maturidade tecnológica, nós vamos crescer e queremos preservar o nível de consumo, que é o que está por trás de tudo, nós vamos pagar uma conta de transferência de royalties, que vai crescer junto com a conta de juros derivada do endividamento, que vai crescer junto com a conta de remessa de lucros e dividendos ao estrangeiro, que é consequência imediata de uma transformação da nossa plataforma produtiva, e isto gera um déficit em transações correntes com o estrangeiro que não pode ser pago nem com a selvageria inflacionária. Ou paga-se isso com dólar, que nós não imprimimos, ou não se paga. E essa é uma questão fundamental, quer dizer, não estou fazendo questão de outro argumento, por enquanto a gente não chega do limite de superar a caricatura. Então, sim, eu acho que o papel da iniciativa privada é fantástico, é fenomenal, ninguém melhor do que o mercado sabe garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos, está provado na experiência humana. Mas isto não deveria ser levado ao limite caricato, e eu creio preconceituoso, que não encontra referência prática na experiência concreta de nenhum povo na humanidade, da ideia do desmonte do Estado e da crença boba de que o mercado vai resolver os nossos desequilíbrios todos. Não vai. Não, Gustavo, depois Gustavo, você. Muito bem. A pergunta é sobre em que medida, deixa eu recapitular, em que medida a nova economia depende também se no paradigma neoliberal haveria nova economia. Dito paradigma neoliberal. Eu acho que é possível buscar um exemplo dentro de casa interessante, que é o seguinte: quando nós, como nação, não acreditávamos no paradigma neoliberal, lá nos meados dos anos 80, acreditávamos que a dependência tecnológica era um mal a combater, e acreditávamos que nós devíamos sim produzir, reinventar a roda e produzir com índice de nacionalização muito alto e tal. Fizemos a Secretaria Especial de Informática, que tinha poderes ditatoriais sobre nós todos, tinha a capacidade de registrar individualmente cada computador na casa de cada cidadão, aferindo cada grau de nacionalização de cada maquininha que nós tínhamos, e isso gerou um desastre absoluto. Nós perdemos a primeira onda de nova economia que ocorre, mais ou menos naquela época, com o surgimento do microcomputador. O sistema operacional Windows e toda essa coisa demorou talvez uma década para chegar no Brasil, quando poderia ter chegado mais cedo. É curioso que já nessa ocasião já se tinha no país exemplos bem-sucedidos de produção de mercadorias de alto conteúdo tecnológico, porém com grau de nacionalização baixo. E o exemplo é bem-sucedido até hoje, que é o da Embraer.
o grau de nacionalização dos aviões da Embraer provavelmente é semelhante ao dos computadores da Dell. E é talvez por isso que ela seja competitiva, porque ela compra as melhores turbinas do mundo, ela não tem que comprar turbinas em algum subúrbio de alguma cidade brasileira, do contrário, não estaria exportando para ninguém. Então, aí tem-se uma diferença importante de paradigma. Eu também lembro o seguinte, que nesta década de agora, em 1995, nós fizemos diferente. Nós passamos uma emenda constitucional com muito custo, que abriu lá o monopólio da Telebrás. Graças a isso, a Telebrás foi privatizada, partida em vários pedaços, com cuidados aí para preservar a competição e tudo mais. Imagina o que seria se todas essas companhias todas juntas. E graças a essa privatização, hoje nós temos a internet funcionando dentro do Brasil, com os defeitos que tem, mas funcionando. Imagina o que seria se nós não tivéssemos passado essa emenda constitucional, liberando a privatização das telecomunicações, tivéssemos ainda uma empresa monopolista nas telecomunicações, que ia ser o único portal de acesso à internet, ia ter uma secretaria da internet, o escambau, e íamos ter o mesmo desastre que teve na década passada com a reserva de mercado. Então, felizmente, nós aprendemos com a experiência da reserva de mercado, e não é que nós estamos querendo desmontar o Estado, nem nada disso, porque acho que não foi desmontado neste exemplo das telecomunicações, apenas o papel do Estado foi diminuído, talvez a proporção, não digo correta, porque isso ainda está se procurando encontrar, mas o papel do Estado foi reduzido a uma dimensão regulatória extremamente útil no mundo das telecomunicações, no mundo da alta tecnologia. Que o Estado deva ter papel empresarial no mundo da alta tecnologia, eu tenho muitas dúvidas, mas acho que já aprendemos bastante sobre esses assuntos com a experiência da SEI e da não SEI dessa década. Só um minutinho, é só uma reflexão rápida aqui. Depois você volta. É só um adjetivo sobre isso aqui e cai fora. Basicamente, eu estou com medo de, nesse debate, eu sair como defensor desse negócio que eu vivo esculhambando e que eu ajudei a desmontar. Não é? Vamos devagar com o andor. Eu refleti sobre eu sempre fui contra a lei de informática, sempre advoguei que nós tínhamos que aprender uma outra modelagem tecnológica e tentei refletir sobre a sustentabilidade ou não de uma política passiva de aceitar que o componente tecnológico não tem nacionalidade, que nós não devíamos desenvolver isso. O doutor Gustavo, inteligente como refere a duas tragédias brasileiras, que é a ideia de que foi que na minha brincadeira eu falo, tínhamos que aprender a fazer da agulha ao avião passando pelo computador, porque eu estou refletindo nessas caricaturas. Isso e omite petroquímica. Quando o país tem, por exemplo, tecnologia de ponta em exploração de petróleo offshore, que o Brasil se esforçou para fazer e amadureceu. E é o que eu penso. Nós devíamos ter uma outra teoria, um outro projeto que não simplesmente nos permitisse, como creio os argentinos estão fazendo de uma forma equivocada, aceitar passivamente que não temos capacidade tecnológica e assumir, porque com o que nós vamos pagar? É preciso refletir sobre isso. Como é que nós vamos pagar o desequilíbrio de juros, royalties e transferência de juros e dividendos para o estrangeiro, que é conta em dólar? Está aí, o maior déficit de transações correntes da história brasileira está aí. Aí, não, o capital estrangeiro está vindo. Eu também tenho desconfiança disso, porque são ciclos once for all. Nós não temos duas Telebrás, só temos uma, já foi. Nós não temos duas Lacta, Metal Leve, que são empresas brasileiras estranguladas aqui dentro, ou porque não tem escala, ou porque não tem crédito, e que já foram para o espaço também entregues ao estrangeiro. E quando acabar esses dois ciclos, com o que nós vamos tapar essa conta? Ciro Gomes. Não, eles... Eu também sou adepto desse esporte nacional de falar mal de governo. Agora, eu acho que nós não podemos, neste espaço aqui, mas corrermos... não é deste governo. Não, eu falo mal de governo. Eu tenho esse esporte, eu sou adepto desse esporte nacional, da instituição. Este, então, e não é esporte, este, não. Então, agrava tudo. Isso é só um modo de dizer. Ciro, não é esporte, É só um modo de falar bem-humorado. Eu sei que é modo de falar bem-humorado, mas eu enfatizo, não é um esporte. Uma coisa mas triste. Evidentemente, esporte é alegria. Falar sobre governo é uma tristeza. Eu respeito muito. Eu respeito muito, até porque você, com seu carisma e a sua tese simples, já empolgou o auditório, então, mas eu vou insistir aqui numa coisa.
E vou apanhar como comentário derradeiro o seu próprio depoimento. Vou abstrair essa coisa que me ofende um pouco, o negócio de Collor, porque é um estigma preconceituoso contra os homens da minha geração e os homens que vêm da região de um país. Eu não acho que você é diferente do Collor. Não, eu sou substantivamente diferente, mas não devo eu dizer isso, as pessoas é que devem avaliar e me darem pelo menos o benefício da dúvida, senão confundirão um homem limpo, que fez da sua vida um exemplo de dignidade, pelo menos nesse aspecto, com um outro que falhou moralmente de forma grave com a sociedade brasileira, que aliás o usou, porque se quisesse tinha sabido antes das suas experiências anteriores que já indicavam claramente quem ele era, e aqui vinha na questão brasileira. Não é definitivamente o meu caso. Por isso é que eu às vezes perco um pouco a paciência com essa comparação, porque é estereotípica, não é? Mas o que eu queria dizer, para refletir nessa questão, é que eu também acho que a inconsequência da instituição pública brasileira contemporânea reforça muito este argumento. E as pessoas gostam de ouvir um argumento contundente. Bom seria se não houvesse governo nenhum. Isso é uma bela frase, mas eu sei que é só uma frase, porque, de fato, isso não há precedente na história humana, nem se está propondo para o Brasil isso, eu sei. Como eu tenho responsabilidade da tradução concreta no passado e talvez no futuro do que eu penso, e eu vou apanhar, para encerrar a minha participação, a sua própria preocupação, que é a substância da minha. Não há desenvolvimento sem investimento. Não há investimento sem poupança. E o nível de poupança, eu já tentei dizer aqui, vou dizer de novo, o nível de poupança de um país não é obra do acaso, não é consequência do espontaneísmo individual do mercado, senão de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito. Isto é impressionante se nós olharmos, e no Brasil está claro, o Gustavo deu os números disso, o governo é o maior fator de despoupança. Mas é preciso tornar muito claro por que o governo é o maior fator de despoupança. Não é porque está arrecadando pouco, não. Nós tínhamos uma arrecadação bruta de 22% do PIB antes do Plano Real, antes de 94. O Plano Real elevou essa arrecadação bruta a 27% do PIB e esta quadra de governo elevou essa arrecadação bruta a 32% do PIB. Isso com as principais despesas absolutamente deprimidas. O funcionalismo público está há 6 anos sem atualização dos seus vencimentos e a sociedade brasileira não deveria gostar disso. É muito mais digno um programa de demissão, como nós fizemos no Ceará, e transformamos o Ceará no estado de maior liquidez entre todos os estados da Federação Brasileira. Eu falo com essa experiência para dizer que eu não sou um teórico do assunto. O nível de poupança com que eu governei era 27% líquido, livres para o estado do Ceará aplicar. E aí foi possível fazer uma plataforma de infraestrutura, foi possível fazer indústria no Ceará, foi possível ganhar prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Eu só trago essa experiência aqui para a gente descer um pouco do teórico desses slogans, para dizer que eu sou um homem vivido nesse manejo, dessa relação do Estado com a economia. É muito confortável produzir no Ceará. Muitos gaúchos sabem muito bem disso. Um deles está ali, o seu Link da Petropac, que tem unidade lá, o Alexandre Grendene tem unidade lá, há um tradicional parceiro do Ceará, que é o Jorge Gerdau, que conhece como funcionam as coisas dessa relação, desse paradigma de relação. Portanto, só estou trazendo essa menção aqui para dizer que o nível de poupança de um país é consequência das instituições políticas deste país. É o modelo tributário que no Brasil prefere agravar as incidências em cascata na cadeia produtiva, porque isto é mais fácil politicamente de fazer, quando poderia construir um projeto de modelagem tributária que tomasse a coragem de gravar progressivamente o consumo e a apropriação especulativa de ganhos de capital e de propriedade, que é a nossa proposta. Quer fazer poupança? Desonere 100% espetacularmente toda a poupança salarial que for poupada do consumo. Quer fazer poupança? Funda um regime de previdência. Podemos até discutir essa questão de privado ou não. Eu advogo, por conta do corte profundo de renda que o Brasil tem, como nenhum outro, que ele permaneça pública, pelo menos por uma transição, mas nunca mais controlada pelo governo. Podemos experimentar coletivos descentralizados de empresários, trabalhadores e aposentados que façam um jogo de vinculação deste acervo de poupança compulsória ao investimento produtivo, mas tudo isto se afirma na política, no desenho do Estado, no manejo do Estado, e não vamos mandar queimar o sofá, porque o problema da traição do Estado brasileiro não é o sofá. O que nós precisamos é ter uma racionalidade para além dos preconceitos absolutamente procedentes que temos hoje, porque o Estado que temos é ruim, caro, imperfeito, corrupto, ineficiente, desrespeitoso da sociedade brasileira. Sim, então vamos queimar o Estado?
E a assimetria competitiva, ninguém quis refletir sobre este assunto. A assimetria competitiva que você diz com a sua experiência, o Brasil está sendo, não é vendido, está sendo comprado. Por causa dessa assimetria competitiva, você toma juros a 1% no Japão e no Brasil é 2,5% para descontar uma duplicata. Você tem uma maturidade tecnológica na Europa, que nós estamos defasados tecnologicamente aqui. Você tem escala nessa formação, grandes redes de hotel, por exemplo. Como é que funciona isso? Se você tem uma lucratividade de escala monstruosa, como é que um pequeno suporta a coisa? E a economia brasileira é isto aí. A gente gostaria que fosse diferente, para bancarmos os modernos da competição livre, do livre mercado. Nós vamos para o brejo como sociedade, nós também não é para o brejo como povo e como instância produtiva. Agora, não precisa ser assim, porque concluo agora mesmo, o Brasil tem metade das terras férteis desocupadas do mundo, tem 25% da água potável do planeta, tem a segunda maior província mineral do mundo, tem a segunda maior diversidade de matérias-primas do planeta, tem uma matriz energética mais limpa e barata do mundo, e acho uma loucura privatizar a geração de energia elétrica, menos porque eu tenho preconceito, que sou a favor de privatizar telecomunicações, distribuição de energia, mas porque eu sei que a água, eu venho do Nordeste mais do que ninguém, já sei o que o brasileiro vai aprender. A água é um mineral estratégico, finito, de grande escassez próxima no planeta. E se você privatizar a geração de energia elétrica num país que tem matriz de geração hidráulica, você está delegando o controle do nosso regime de águas a empresas privadas e, pior, de componente internacional. Isto é uma loucura de quem não quer pensar por modismos nos assuntos graves do país. E olha que eu sou a favor de privatizar telecomunicações, fui contra, foi perder tempo, porque a Telebrás na minha mão valia 42 bilhões de dólares. Se ela tivesse sido privatizada em 95, ela tinha sido 42 bilhões de dólares, essa gente esperou 3 anos depois, uma retração brutal de capital da liquidez internacional, uma desvalorização profunda dos ativos do terceiro mundo, a Telebrás foi vendida por 22 bilhões de reais. A prestação, e quando o câmbio foi estourado, aceitaram receber antecipadamente. Isso é o que é a privatização brasileira, 37% dela financiado com dinheiro público, que se nega ao pequeno empresário. Esse é o neoliberalismo, que não é neoliberalismo. No neoliberalismo, banco quebra igual padaria, aqui se faz um PROER, para indenizar com dinheiro público, bancos falidos, assaltados, como o caso do Banco Econômico, que fundou um banco nas Ilhas Caimã. Isto é que está acontecendo no Brasil, a pretexto desse discurso pretensamente moderno.